comunicação, facilitar com que o nosso ouvinte, o internauta, acompanhe cada vez mais a programação comunitária. E facilita para a gente, que assim, como nós temos só um raio de abrangência, temos X bairros onde a gente pega pelo rádio, através das plataformas digitais, a gente vai bem mais além, né? Chegamos a qualquer lugar do mundo com uma boa internet. Então a rádio comunitária, essa aqui, é a primeira rádio comunitária legalizada do estado do Amazonas. E do Brasil, por conta da ordem alfabética, né? Quando a concessão foi liberada para as rádios comunitárias no Brasil, a primeira rádio comunitária que estava por ordem alfabética era a Voz das Comunidades. Tá bom? Pode. Como é que é a interação do público com a meio de comunicação de vocês? Então, agora com as plataformas digitais, cada programa ele divulga o seu WhatsApp, né? Então o ouvinte participa mandando mensagem pelo WhatsApp ou pela mensagem do própria live do Facebook que é transmitido, né? Então a gente tem uma tela lá no estúdio, aí o locutor acompanha a transmissão da live e também fica no celular dele onde ele vai acompanhando a programação. Mas vocês têm uma ideia do alcance que vocês têm em média, quantas pessoas estão escutando ali, acompanhando vocês? Olha, as rádios comunitárias, por conta das plataformas digitais, a gente consegue medir pela Radiosnet, né? Eles sempre estão liberando. Se vocês forem lá no site da Radiosnet, procurarem rádio comunitária, lá vai estar as rádios comunitárias de Manaus e de todas as rádios comerciais que também estão. Por lá, eles fazem uma medição de audiência, né? Quem está em primeiro, quem está em segundo, quem está em terceiro. Nós já chegamos até em quinto lugar, a difusora sempre está lá na frente, mas nós já chegamos até em quinto. Hoje a gente está em 14º lugar, mas por conta a gente teve uma parada no nosso site para realizar uma manutenção, tudo. Então, conforme a gente vai trabalhando os programas na Radiosnet, esse índice ele vai sendo trabalhado lá no site da Radiosnet para poder dizer qual a colocação que a gente está. Sobre o horário de funcionamento da rádio, dias de funcionamento, ela funciona todos os dias, programação até que horas? A emissora ela entra no ar, ligando o seu transmissor às 6 horas, né, da manhã, inicia com o jornal, de cara com fato, e funciona pela frequência modulada até as 22 horas. Depois, automaticamente, a rádio continua, porém, em plataformas digitais, que é quando entra a web rádio. Sobre a questão da rádio, né? Como ela se mantém hoje? Como é que ela vem se mantendo através de só dos apoios culturais ou de algum empresário, alguém? Então, toda a rádio comunitária ela sobrevive dos seus apoios culturais. Então, cada programa que hoje temos aqui na emissora, são 38, cada programa tem os seus apoiadores culturais. Cada programa é responsável pelo seu apoiador. Cada programa ele paga uma contribuição mensal, né, de um valor X, onde através desse valor que a gente consegue pagar as nossas contas dos trabalhos diários aqui da emissora. Também uma pergunta, eu acredito que vale a pena ressaltar, na função do público, como é que o público e de que forma ele vem buscar a rádio? Ele vem buscar através de quê? Ou seja, através de algo que acontece na comunidade? Como é que fica essa questão da procura do público? Aqui na rádio comunitária, a gente tem inclusive uma frase que diz assim, da Voz das Comunidades, nós somos o porta-voz, o alto-falante dos excluídos. Porque aqui é que dá voz e vez para a comunidade. O líder comunitário, um morador, jamais vai chegar numa rádio comercial e ser atendido de imediato. Esse que é o nosso diferencial. Aqui a gente recebe qualquer pessoa, seja uma dona de casa, seja um líder comunitário, as dificuldades que tem no bairro, eles entram em contato com a gente, ou ligam, ou até vêm aqui na emissora mesmo, passam para a gente a dificuldade, a gente vai em busca, entra em contato com aquela secretaria ou algo que possa estar dando a resposta para eles, e a gente automaticamente dá a resposta no ar para o ouvinte. Qual o impacto que a rádio, o meio de comunicação, que causa nas comunidades da audiência de vocês? Tem algum feedback, algum retorno dessa galera que escuta vocês? Com certeza.
Assim, um exemplo, outro dia, a gente rompeu uma da adutora da Águas de Manaus, né? E um programa que estava no ar recebeu uma ligação ao vivo de uma ouvinte reclamando que na casa dela não tinha água, ele não sabia por quê, né? Então, ela já falando no ar com o locutor e eu já acompanhando na outra sala, imediatamente já fui entrando em contato com a assessoria para ter uma resposta. Aí a assessoria já me encaminhou uma nota, eu encaminhei pelo WhatsApp para o locutor e ele na hora leu a nota explicando o motivo. Algumas coisas de menos de uma hora, a água chegou na casa dessa ouvinte e ela ligou retornando, agradecendo a rádio pela resposta que ela teve e de a água ter chegado na torneira dela. Deixa eu fazer uma contribuição. Eu acho que só o 7º período que já teve disciplina de rádio e jornalismo mesmo. Assim, quando começaram os debates para a legislação específica da rádio comunitária, existiam rádios comunitárias, meio que rádios piratas que chamavam, existiam as vozes comunitárias. Assim, já existia, a comunicação popular já existia. Né? A questão foi que precisava de um marco legal que organizasse isso. E uma coisa que a Neidiana falou que é fundamental é o seguinte: hoje para você chegar numa rádio comercial, mesmo numa TV comercial, que também é uma concessão pública, né, concedida pelo Ministério das Comunicações, você não tem um acesso tão fácil. Né? Não existe uma abertura tão grande. E aí que o debate da rádio comunitária, ele veio justamente para isso. Né? A rádio comunitária, ela é mantida pela comunidade e ela mantém a comunidade também. Né? O sentido de comunidade, de ter as coisas em comum, né? De ter uma ligação, é uma coisa que deu muito certo, né? Foi a ideia da legislação e deu muito certo. Né? Então, de fato, a rádio comunitária, ela e a comunidade não se separam, né, gente? Um mantém o outro e essa relação é muito forte nesse sentido. Né? Então, por isso que ela dá muito certo e por isso que ela consegue organizar e ter essa proximidade com o público, que é uma coisa muito, muito legal. E esse feedback que a gente tem dos próprios ouvintes que acompanham a nossa programação, assim, ele é fundamental para a gente, né, esse reconhecimento. É por isso também que é importante a gente levar um pouco da história de rádio comunitária, qual a missão dela para a comunidade, porque tem pessoas que não dão valor. Mas aqui é uma ferramenta poderosíssima. Se as pessoas vissem por um olhar mais humano, um olhar mais voltado para a comunidade. Né? Atualmente, hoje, nós vivemos da política. Né? Então, se um parlamentar está hoje lá em cima, foi por conta das comunidades, né? Daquele morador do bairro, daquele líder que deu um apoio. Então, a missão da rádio comunitária é isso, é dar voz e vez para a comunidade, para poder apresentar um trabalho de comunicação popular, facilitando a questão da infraestrutura de um bairro, até a questão de uma educação. Como hoje vocês estão aqui de uma instituição que buscam, através de uma rádio comunitária, ter um pouco desse aprendizado. Eu não vou querer um dia estar numa rádio comunitária porque é uma rádio simples, pequena. Esse é um olhar pequeno. Uhum. Porque essa aqui é aqui que é a sua escola, viu? Aqui que você vai aprender a se fortalecer, a te dar novas ideias, a te dizer, é isso que eu quero. Então, para quando você chega lá onde você tem... Porque a gente tem um objetivo, né, na vida. Então, para você ter um objetivo, você tem que ter a força de vontade, acreditar no que está presente, para você ser valorizado lá na frente um dia, né? Tá apresentando o teu trabalho com qualidade. O empreendedorismo, para mim, logo que eu comecei, ele foi fundamental. Logo que eu comecei na parte de comunicação, eu sempre tive um olhar mais de empreendedorismo. Eu não visava fazer um curso de jornalismo para mim, trabalhar numa rede amazônica, numa crítica. Não discuto, posso distorcer esse pensamento de vocês, não, de forma alguma. Todo mundo pode fazer o que achar melhor. Mas eu não tinha esse pensamento de ir para uma TV grande. Eu sempre tive assim, um olhar para a comunidade, por conhecer a rádio comunitária, por ter sido aqui que me despertou o lado da comunicação. Então, a rádio comunitária tem essa missão, ela tem essa função de te apresentar, né, oportunidade lá na frente, com certeza. Basta você saber fazer as coisas corretas, né, trabalhar com o que você gosta de maneira transparente. Isso facilita muito para você no teu profissionalismo.
Inclusive, até semestre passado, Neidinha era colega de aula de vocês, está formada pela projeto. Seja de inspiração, né? Porque assim, foram tantos altos e baixos, tranca e destranca, e assim vai. Mas a gente conseguiu, né? Porque a gente tinha um objetivo e fomos lá e realizamos e hoje estamos aqui. Teve gente que puxou pela orelha, né? Também. Ele, por exemplo, né? Então, gente, a rádio comunitária, ela é trabalhada não só por mim, que estou hoje como presidente, nós somos uma diretoria de 12 membros, que hoje, inclusive, nós estávamos em reunião da diretoria, a gente sempre se reúne 2 vezes por mês, né, para colocar os assuntos em dia, colocar todas as informações do que está acontecendo. Tudo que é decidido de melhoria para a rádio, a gente decide, né, na nossa reunião da diretoria, tudo é apresentado, tudo é trabalhado com toda a transparência, para poder, tudo que vocês veem, foi um pensamento de união feito pela diretoria e, claro, com todos os voluntários da grade de programação, que são os nossos associados, né? Eles são associados porque o Movimento Comunitário pela Cidadania, que é a entidade jurídica, a entidade mantenedora, ela é uma associação que é sem fins lucrativos e que tem seus associados. Os associados dela são os voluntários da grade de programação. Queria fazer uma pergunta. A rádio, qual é a ajuda mais importante que você pode dizer nos anos que você está, né? Que ela já fez, que ela faz? Quais são as mais importantes, assim, que a rádio contribui para a sociedade? Então, a gente às vezes recebe uma ligação de um ouvinte pedindo, por exemplo, cadeira de roda, né? A gente apenas divulga no estúdio para os ouvintes que podem ajudar aquela outra ouvinte que pediu uma ajuda e logo em seguida a gente já tem uma resposta. Olha, já conseguimos a sua cadeira de roda. Então é um trabalho que a gente também realiza voltado para a comunidade, que a gente busca ajudar de alguma forma. Neidinha, nesses quase 22 anos de rádio, você aí com quase 15 anos, né, aqui na programação, trabalhando aqui na rádio A Voz das Comunidades, queria saber um pouquinho se houve ou se tem algum fato histórico que aconteceu que você queira nos falar, algo assim que tenha muita relevância, né, para a rádio. Dentro da rádio comunitária, assim, um momento mais especial que a gente teve, eu posso dizer que a gente vivenciou recentemente, que foi a chegada do padre Luiz Giuliani, que é o mentor da rádio, né? A gente não conhecia ele pessoalmente, só de nome, né? Porque no tempo que a gente estava aqui, a gente só ouvia falar nele, mas não conhecia. Então, ele voltando para a emissora em um momento assim especial, que a gente tinha feito toda uma transformação na rádio, dando uma vida nova, cara nova, demos uma reformada no estúdio. Então, quando ele chegou, assim, se vocês forem no Facebook da rádio, então lá vocês vão ver o vídeo da chegada dele e o olhar dele de encantado. Então, isso pra gente foi muito gratificante. Ele me batizou, inclusive. Isso em 1997, lá na comunidade do Bom Jesus. Ai, que maravilha. Então, você conhece tão perfeitamente o padre Luiz Giuliani. Aqui a voz das comunidades. Quantas comunidades tem aqui só, professor? Olha, na abrangência que pegam são mais ou menos 48 comunidades, que são na abrangência em torno, né, da rádio comunitária. Neidinha, eu, né, e a minha equipe, nós estamos desenvolvendo um trabalho de diagnóstico, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Gostaria de saber se tem como você adiantar qual a principal necessidade da comunidade quando ela procura a rádio, em questão de alimentação, de roupas. Douglas, esse primeiro momento a gente vai falar da rádio, aí a gente vai lá no centro de convivência com os líderes comunitários e a gente entra para essa parte. A gente vai ter mais material, né? A gente vai ter mais gente, os líderes comunitários vão estar lá. Mas aproveitando a pergunta deles, assim, quando nós assumimos em 2021, 15 de maio de 2021, nós vamos completar 2 anos de gestão. De lá para cá, nós conseguimos cadastrar 2.500 famílias que moram aqui na abrangência,
são famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade. Aí sempre que a gente recebe doações, né, de algum empresário, de alguém que queira doar, assim, a gente recebe e a gente tem um grupo no WhatsApp dessas famílias, aí a gente entrega as doações para aquelas que a gente vê que está mais precisando, né, daquela ajuda. A gente trabalha esse é o lado social da emissora. Então, vocês têm, além da rádio, vocês têm um número do WhatsApp para atender a sociedade? Sim. As famílias que são cadastradas com a gente. Aí vamos dar uma olhadinha no YouTube, se der pra gente poder ir lá namorar. Lá no Pegar ar. essa garrafa. Deixa eu fazer, vem aqui, Manuel, por favor. Antes de a gente ver tem mais alguém aí da Larissa, já foi? Já. Manuel de Jesus, para quem não conhece, ele também faz parte da direção. Então, para vocês que não conhecem, ele vai ter uma fala aqui também, Tá certo. se apresentar para vocês. Fiquem à vontade, Tá Manuel. certo. Boa tarde a todos. Boa tarde. a todos. Primeiro, sejam bem-vindos, bem-vindas aqui na nossa emissora, na Rádio Voz das Comunidades. E aqui é uma casa que recebe a todos. E para nós, em nome da diretoria da Rádio Voz das Comunidades, é um privilégio receber vocês. Através de vocês é que a nossa emissora vai propagar. E como a nossa presidente Edinha Marcel já falou, a porta aqui está aberta para todos e para todas. A emissora não tem bandeira. A nossa bandeira é a comunidade. E assim é que nós vamos continuar crescendo. Para nós que já vamos completar agora 2 anos aqui na gestão, na direção da emissora, nós temos recebido inúmeras pessoas aqui na nossa rádio. E quando eu digo a nossa rádio, porque também vocês podem falar assim a partir de agora. Essa rádio não tem dono, essa rádio não tem bandeira, essa rádio é da comunidade. E a nossa gestão que hoje está, ao terminar essa gestão, outras pessoas virão com o mesmo objetivo. E quanto a comunicação é importante. De uma certa forma, o rádio em alguns momentos tem ficado meio que no pensamento das pessoas alheio, ou seja, lá em última forma de comunicação. Mas é a única comunicação no Brasil e no mundo que nunca vai deixar de existir, é o rádio. Então vocês, como futuros formandos, né, já têm a porta aberta da Rádio Voz das Comunidades. Como bem a Neidinha falou, nós aqui somos uma diretoria de 12 pessoas. E hoje esse mérito de receber vocês é um mérito da comunidade, desses 12 diretores e dos nossos associados. Exemplo, hoje aqui nós temos 38 programas na grade de programação, como a Neidinha já falou. São 38 pessoas que sempre sonharam na vida e nunca tiveram oportunidade. E aqui é uma casa que acolhe, que prepara e direciona as pessoas. Vamos dar um exemplo muito claro, que vocês depois vão conhecer. Vocês devem ter ouvido falar ou ter conhecido Lerron Santiago. Que Lerron Santiago faleceu. Hoje esse espaço, que depois vocês vão conhecer, é um espaço cultural Lerron Santiago. E por aqui já passaram inúmeros radialistas que nós poderíamos enumerar ou nominar, e seria assim a tarde inteira. Mas para que a gente possa complementar, nós também queremos ideias, nós também queremos sugestões, nós também queremos críticas, porque através das críticas é que nós vamos melhorar. Muitas das vezes, se a gente não tiver essa humildade de entender, aquele que não sabe nada, sabe quase tudo, a gente não cresce. Então a rádio é nossa, é de vocês, sinto parte desse processo, né? Eu estava ali numa outra reunião, Neidinha já falou quase tudo, e hoje, para nós, comunidade, é um orgulho ter essa emissora. E nós estamos passando e vamos seguir. Outras pessoas virão. A gente sempre fala que essa rádio aqui, a palavra é inclusão. E a Neidinha, que está aqui desde pequenininha, né? Nunca tinha tido oportunidade em ser diretora da emissora. Nunca tinha tido oportunidade em ser presidente da emissora. Por quê? Porque aqueles que se olham com um olhar mais inteligente, não olham para o seu lado, e que ao lado tem pessoas que podem contribuir muito. E depois de mais de 15 anos, a Neidinha aqui nessa rádio, nós, a palavra sempre é essa, nós decidimos em chamar, em convidar a Neidinha e convidar outros colegas
para fazer uma nova chapa, e assim nós tivemos a oportunidade de ganhar a eleição, e hoje tudo que acontece aqui de melhoria é nós, tudo que acontece de errado é nós. Por quê? Porque nessa emissora não é nominal, nessa emissora a palavra é plural. O que significa? Hoje nós somos a maior emissora do estado do Amazonas. Nenhuma outra emissora é maior que a nossa. Perguntar por quê? Quando eu falo nenhuma, eu posso citar a Difusora, a Tiradentes. Por quê? Nenhuma emissora como essas tem hoje a equipe que nós temos. Entre técnicos, entre operadores, entre radialistas, nós somos 62 pessoas. Imagine uma emissora com 38 programas, e que cada programa é diferente um do outro. Outra coisa, comunicação é inclusão. E é por isso que hoje aqui, se você perguntar, tem programas católicos, evangélicos, tem programa do Brega, mas tem programa da MPB. Tem programa de imigrantes, que a Legia já deve ter falado sobre isso. Então hoje todo o nosso processo é um processo de inclusão. E cada pessoa que chega aqui tem uma porta aberta para mostrar que é capaz. A diferença é daquele que tem um diploma e daquele que não tem um diploma, mas tem vontade. E todos nós, quando chegamos aqui, a Neidinha já na comunicação vários anos, sabe de quase tudo e tem a humildade de aprender mais, mas não tinha um principal, que era o diploma. E nós começamos a o quê? Não a fazer crítica, mas a motivá-lo, dizer, você precisa. E hoje, graças, né, ao seu esforço, à sua vontade, à sua decisão, hoje está formado. Então hoje nós estamos muito mais preparados e a nossa diretoria tem essa simplicidade. Não é maldade colocar vocês no sol, mas é o que a gente tem para oferecer. Esse pequeno ar-condicionado que não dá para gelar. Mas aqui assim, gente, aqui é uma casa que se você chegar de manhã, isso nos dá orgulho. Toma café. Se chegar na hora do almoço, almoça. E se chegar na hora da janta, janta também. E tem merenda. E tem uma coisa. Nessa emissora, hoje, aqui, ela não tem dono. E ela também não tem a palavra única. A palavra aqui, ela é sempre plural. Decidido nessa mesa. Ainda há pouco nós terminamos uma reunião de diretoria. E às vezes aqui a gente fala o que o colega não quer ouvir. Mas é necessário para o bom andamento da nossa emissora. Então vocês vão conhecer. Pergunte tudo o que vocês quiserem. Não saiam daqui com dúvida. Façam um bom trabalho. E um bom trabalho é saber daquilo que é real. Mesmo que o real às vezes não o agrade, mas é importante, porque assim vocês poderão contribuir muito conosco, tá bom? A nossa emissora é isso. Edinha já deve ter falado que nós vamos completar mais uma primavera, 22 anos, dia 15 de julho. Todos estão convidados, né? Edinha já deve ter feito isso, todos estão convidados para vir na festa, tá bom? Só para curtir a festa, não vamos trabalhar, tá bom? E dizer que a gente está aqui, gente. Visitem a rádio a hora que vocês quiserem. Aqui os nossos diretores não ficam permanentes porque tem as suas atividades. Mas a Neidinha, que é a nossa presidente, com muito orgulho, nós somos comandados por mulher e é muito bom ser comandado por mulher, porque mulher tem muita sensibilidade, né? Homem é um pouco duro, tá vendo? E também pela dona Marlúcia, que é a pessoa da parte financeira. Hoje, Que era a esposa do Leron. que era a esposa do Leron, que é a nossa parte financeira. Então aqui, todo mundo, a gente igualou. São 12 diretores, todos têm voto igual, e a nossa presidente só faz aquilo que a diretoria autoriza. A gente decide. Por quê? Ela tem sempre respaldo naquilo que vai fazer. Isso é muito importante. Então, fiquem à vontade, vocês estão em casa, perguntem tudo o que vocês quiserem. Tá bom? Se for segredo, pergunta no ouvido da Neidinha. Obrigado. Aqui. Olha, depois tem um espaço ali para vocês fazerem foto, tem tudo lá. Quer pegar outro meio... Ah, cara. Aqui é mais
tem esse aqui, ó. Porque isso faz parte pra gente, pra facilitar a nossa comunicação. Tá bom? Eu tenho A gente vai só mais uma pedir, pergunta. a gente vai só pedir, né, claro, você tem uma ideia como é que a democracia aqui existe. Tem um colega nosso que está no ar, a gente vai avisar ele, olha, a gente vai receber, e ele já está sabendo, só para que ele possa não se preparar, que já está preparado, para que a gente possa se respeitar a hierarquia lá do colega que está no ar. Neidinha, só mais uma pergunta rapidinho. Eu queria... Esse aqui, ó. Ser reconhecido quer dizer... Essa aqui é a frequência modulada, né? Sim, vai ler. Queria saber como vocês dois, né, e toda a diretoria, a produção, o pessoal que trabalha na rádio recebeu o convite. Como é que foi para vocês assim, receber o convite, da gente vir aqui participar, conhecer as instalações, né, da rádio, como funciona, conhecer também um pouquinho da história, né, que é muito importante para a rádio. Como foi que a gente recebeu o convite Isso, para vocês virem? isso, Através de exatamente. quem? Como é que vocês se sentiram, né? Como é que vocês se sentiram através desse convite? Pra gente foi maravilhoso, porque são mais pessoas que vão multiplicar o nome da rádio comunitária. Vocês vão ser as formiguinhas da comunicação que vão levar o nome da rádio para todos os lugares. Futuramente vai ser donos de portais, donos de comunicação. Sim. Olha, eu falei com o pessoal, inclusive, aproveitando a oportunidade, e como eu falei ainda há pouco, é um processo de aprendizado. Exemplo, aí no meio da semana, ou no final de semana, de repente pinta uma curiosidade em vocês para vir no estúdio da rádio acompanhar o programa ou pegar um pouco do feedback. Porque, olha só, parece uma bobagem, mas isso é verdade. Todo locutor é vergonhoso para falar em público. Vocês sabem disso, desse segredo? Vocês já sabem gente que escreve muito bem, mas na hora do público fica nervoso, né? Então, assim, esse aqui é um processo, né? Isso acontece. Mas, para complementar aí a pergunta do colega, para nós da Rádio A Voz das Comunidades, sempre será um privilégio em receber a todos, especialmente vocês, que podem contribuir muito com o nosso trabalho. Tá bom? Porque nós estamos aprendendo, tá? Tá bom, gente? A Neidinha foi só ali avisar, né, ali pro colega, para vocês conhecerem lá o estúdio, como é que funciona, pode perguntar o que quiserem. Qual é o programa de maior destaque, de maior... É assim, olha, nós temos vários programas, porque o rádio ele é meio que dinâmico. Sim. Porque o rádio, pela manhã, cedo, muita gente ouve o rádio, indo para o trabalho, em casa, hora do almoço, muita gente ouve rádio. Agora, também à noite. Mas aí o que a gente faz? A gente sempre vai mesclando os programas para que a gente tenha uma igualdade. Então, hoje aqui na Rádio A Voz das Comunidades, todos os nossos locutores têm boa audiência. Por quê? Porque isso é como vender pão. Esse pão é gostoso, então vou lá comprar. Então o rádio é mais ou menos assim. Olha, eu gosto desse locutor. Porque o locutor, ele é uma mágica, né? Eu, quando era pequenininho, eu achava que o locutor era bonito. Um dia eu fui ver, o cara era feio pra caramba, né? Aqui já passou o Costinha, não sei se vocês já ouviram falar no Costinha. O Costinha passou aqui com a gente poderia falar um monte. Salazar, uma voz encantadora. E aí você viu o Salazar falando, você diz, pô, mas deve ser um jovem bonito, igual a mim. Brincadeira, mentira. Mas o Salazar é uma pessoa maravilhosa. O Jackson está aqui. O Jackson Monteiro acabou de sair daqui, o Jackson, que é nosso colega. Então tem muitos, né? Tem muitos colegas. Tem o Carlinhos do Povo. Carlinhos do Povo. Tem uma turma grande ali. Tá bom? Mas nós estamos aqui, estamos juntos. Então vamos lá. Vamos lá? Eu já conversei com quem está no ar agora, o programa do Pastor Áureo, né? É o programa Restaurar. Aí eu já avisei ele, a gente vai entrar, ele vai estar falando. Aí ele vai pedir uma música, eu tenho que vocês ele faz uma foto rapidinho e a gente sai. Tá bom? Vamos lá. Aí a gente gostaria de saber com o senhor, nos seus olhos, no seu ponto de vista, não do senhor, na rádio em geral. O que essas pessoas estão mais necessitando hoje em dia? Assim, hoje nós estamos vivendo um momento pós-pandemia da questão escondida que é a depressão. Então, esse é um dos primeiros pontos. Segundo, hoje nós temos um número muito grande de pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão passando por um momento difícil do alimento. Mas, acima de tudo, as pessoas hoje estão precisando, pelo menos da área nossa de abrangência, de acolhimento. O que é isso? Ouvir,
conversar, dar importância. Então hoje muitas pessoas vêm aqui na rádio, não é para outra coisa, é para conversar, para querer uma atenção, muitas das vezes desabafar, para que você possa ali não resolver o problema dele, mas ouvir ele e dizer uma única palavra. E o rádio tem essa mágica. Qual é? É levar para as pessoas palavras positivas, palavras de incentivo, palavras de motivação, palavra que você é capaz. Então o rádio tem essa magia, e essa magia que deixa a rádio A Voz das Comunidades ser uma rádio de importância, tanto na Zona Norte como na Zona Leste, como em outras áreas da cidade. Porque a rádio A Voz das Comunidades ela transmite 5 formas de transmissão: frequência modulada, site, aplicativo, Facebook e Radiosnet. Então hoje nós temos 5 públicos ouvindo a rádio, ouvindo os nossos locutores. Hoje nós temos a Rádio A Voz das Comunidades na palma da mão. Onde você estiver, no Brasil e no mundo, você tem a rádio, tanto você pode escutar, como também você pode ver. Então a rádio tem esse poder. E os nossos radialistas têm essa responsabilidade e esse compromisso de sempre levar essa palavra de motivação, de carinho, a informação verdadeira, para que as pessoas possam entender que eles não estão a sós nesse processo da comunicação. Você também a voz das pessoas, né? Porque Sim. as pessoas vêm conversar com vocês transmitem para as pessoas que querem ajudar, essas pessoas, pô, estou no meu carro, dirigindo o carro, estou vendo, pô, essa pessoa precisa da minha ajuda, eu posso ajudar ela, entendeu? E vocês também acabam incentivando as outras pessoas, através do rádio, a ajudar essas pessoas mais carentes, né? E isso como você acabou de falar, isso é uma experiência que nós temos aqui muito real. Quando você vai num bairro que alguém identifica que você é um radialista, ele olha muitas das vezes você não uma solução, mas ele olha em você uma voz, uma oportunidade daquela reivindicação. Muitas vezes chegar ao poder público, tanto o poder público estadual como municipal, de uma forma geral. Então é o que a gente vê hoje. Entendi. Então vocês da rádio são uma parte fundamental, né? Eu estava conversando agora com a dona Marlúcia, que é financeira, ela falou que tem mais de 500 famílias cadastradas, né? Então vocês têm um papel fundamental na vida das pessoas. Imagina se a rádio não existisse, como estariam essas 500 famílias, entendeu? Sem o apoio de vocês, sem o apoio das pessoas que acompanham a rádio comunitária, né? Então, que apelo o senhor faz hoje para as pessoas, caso estivesse escutando o senhor agora? Que apelo o senhor faz para ajudar essas pessoas mais carentes? Eu digo que não é nem um apelo, seria um pedido. Primeiro, que as pessoas viessem conhecer a rádio. Segundo, aqueles que puderem partilhar, que venham na rádio, conhecer de que forma a gente pode contribuir esse partilhar, de que forma a gente pode fazer. Porque a gente não ajuda as pessoas só dando um objeto, a gente ajuda as pessoas ouvindo, conversando com as pessoas, motivando, falando da importância, falando da realização, mas também, a maioria das vezes, realizando um sonho simples. Quantas pessoas já vieram na rádio e falaram que o sonho deles era conhecer o estúdio? E a rádio complementa com isso. E que isso só é possível porque aqui na Rádio A Voz das Comunidades é feito um trabalho em equipe, né? Eu digo que se não fosse a dona Marlúcia, né, que aqui é a dona Marlúcia 2 ou dona Marlúcia 1, que é a pessoa que cuida da gente, que cuida da nossa alimentação, de forma carinhosa, de forma respeituosa, de forma muito responsável. Então, todo mundo aqui na rádio é importante. Todo mundo tem sua engrenagem. Exatamente. Né? E a gente valoriza isso, porque se você fizer uma gestão de não valorizar as peças, o que vai acontecer? Alguma peça vai se sentir desvalorizada. Exatamente. Todo o desenvolvimento. Então, assim, hoje é feito esse trabalho de forma em equipe, e é por isso que a gente tem todo esse sucesso. Obrigado, Simone, mais uma vez. Eu que agradeço, em nome de toda a nossa equipe. Por ter recebido a gente, agradecer. Nós estamos essas aqui. experiências assim, a gente realmente agradece muito e a gente espera que a gente como fazer esse papel de vocês. Sim. Dar os voz para as comunidades. Hoje a gente está aqui para ser os olhos das comunidades e tentar fazer a nossa parte para ajudar também. Perfeito. Obrigado, Samuel. Eu que agradeço. Obrigado por você estarem aqui. Obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Você já conheceu o espaço? Cara, ficou muito bom. E aí, esse é o único que a gente veicula, tipo assim, de fora. Ah, entendo. Agora, tipo assim, como dia de jogo, narração de futebol, de rádio e tal. Não, já teve. Eles fazem algo externo, né? Isso. Eles fazem algo externo. Algo externo a gente faz assim, quando a gente tá do programa mesmo, tipo, o programa Frequência Mix que passa no horário de meio-dia, 11 horas. Eles fazem externo, dia de sexta-feira. Ou então eles fazem aqui mesmo show, trazem banda pra cá, ou então eles
transmite de lá, eles estão no evento. Até shows de bandas, tipo assim, Tem também um programa do Pandinha de manhã, que ele transmite lá do estúdio dele mesmo pra cá. pra cá. Ah, sim. Então tem essa conexão com outras pessoas de lá pra cá. Uma pergunta a vocês. Já ocorreu de algum ouvinte sentir a vontade não de mandar mensagem, mas comparecer aqui para receber a oração do pastor, para receber a palavra diretamente dele? Já sim, mas não aqui, lá na igreja, né? A gente sempre divulga o endereço da igreja, né? E faz convite para lá, né? E lá já apareceram. O que saiu a partir daqui, né? Sim, aqui, logo próximo aqui, pertinho à igreja. Ali, ó, temos ali, quando a gente faz a divulgação, né? Nós damos o endereço da igreja, que fica ali na 81, né? Junto com a esquina, com a penetração 1, número 2, Ministério Mar. Ministério de Adoração e Restauração de Vida. É aqui próximo, né? Vocês vão amar, façam uma visita, porque lá a gente ama as vidas, sabe? Esse aqui é o nosso paizão, eles vão estar em casa. Obrigada a vocês pela oportunidade. Obrigada a vocês, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Grandemente, tá? Eu queria fazer uma pergunta. Vocês sabem qual assim, na opinião de vocês, qual a maior dificuldade que as comunidades vêm passando atualmente, ou que já passaram, assim, nas famílias? Acho que é droga. Acho que é droga. As drogas? A gente veio mais para fazer... desculpa. A gente veio mais para fazer um trabalho de diagnóstico, né, para a gente fazer um levantamento, quais são as necessidades dessa região aqui, né, dos moradores do bairro Amazônia Mendes. Isso é relacionado à alimentação, a roupas, né, tudo isso que engloba, né, a vida das pessoas hoje em dia. Então a gente está fazendo esse trabalho de diagnóstico, então com certeza vocês devem receber muitas mensagens relacionadas a isso, né, a questão de demandas que são solicitadas através de pessoas pedindo uma ajuda relacionada à alimentação, roupa. Vocês conseguem dizer pra gente assim, mais ou menos, o que mais as pessoas têm de necessidade? Olha, essa questão de alimento, a gente não tem recebido não, mas é na vida espiritual, né? Sim, mas questão de separação, esse negócio. Então você acha que, como a rádio é um meio de comunicação, é de extrema importância nessa área, né? Importante, porque eles vêm até nós, né? Vêm em busca de algo, né? Que eles precisam, que não é só uma alimentação, é um algo espiritual mesmo, é uma guerra, sabe? Para você que está de fora é um pouco difícil entender, né? Mas quando você vem em busca, que você sabe que a tua necessidade ela não é só alimento, não é só física, entendeu? E que sem Deus nós não somos nada, e aí a tua vida começa a fluir de uma outra forma, então elas vêm atrás, elas sabem que não tem outro caminho, entendeu? Eu achei interessante a questão que o senhor levantou das drogas, porque isso realmente, por ser uma comunidade um pouco mais carente, as drogas podem ter facilidade e atrapalhar muito, né, na vida dessas famílias, porque pode ter uma pessoa que está, né, assim, né, com nesse vício. E assim, vocês saberiam dizer como isso tem de porcentagem, se é alta ou não? Eu particularmente não sei a porcentagem, assim, mais ou menos, se você tem uma ideia. Mas é muito, isso aí a gente sabe porque a gente se acompanha. Qualquer esquina de rua, né? Que é uma região perigosa, uma região de área vermelha, né? Então consegue agregar muitas pessoas que infelizmente entram nesse caminho, né? Até mesmo por conta do que você falou, que é uma comunidade carente, então as pessoas desiludidas acabam entrando nesse caminho que acham que é mais fácil e acabam tendo uma desgraça aí na vida, né?
Mas muito obrigada, tá, gente? A gente agradece, tá? Atenção, bom programa, tá? Sucesso aí pra vocês, que vocês possam conseguir cada vez mais adentrar, né, a casa dos moradores, conquistar espaço na comunidade. É isso, tá? Tchau, obrigada. Tchau, obrigado. Eu acho que eu já te vi por aqui. Eu moro aqui no Nova Aleixo. Tchau. Faz uma visita pra gente, tá? Vem mesmo. Tchau. Posso fazer uma pergunta? Só uma pergunta pra vocês? Rapidinho. Primeiramente, boa tarde a todos. Prazer conhecer o José. Tudo bem? Prazer, José. Prazer. E aí, tudo bem? Gente, primeiramente, como vocês são porta-voz da comunidade, como o próprio nome diz, na opinião de vocês têm um papel fundamental na vida dessas pessoas. Eu estava conversando com a dona Marluz, com o senhor Emanuel, eles falaram pra gente que aqui na nossa rádio tem mais de 500 famílias cadastradas. Com isso, eu queria saber para vocês como vocês podem transmitir essas vozes para essas pessoas, as vozes dessas pessoas para essas outras pessoas ajudarem, auxiliarem, entendeu? E na opinião de vocês, o que essas pessoas mais necessitam, o que a comunidade mais necessita hoje em dia? Que vocês têm assim no dia a dia de vocês? Eu acho que do modo geral, né, eu acho que a necessidade do povo, acho que é Deus mesmo. É porque a gente trabalha na visão espiritual. Então a nossa ideia sempre vai ser espiritual. Sim. Porque espiritual é a base de tudo. Deus é a base de tudo. E o resto vem de acréscimo, né? Não, com certeza. Porque a gente acredita que tudo é provocado por espíritos destruidores, né? Porque a gente crê muito na Bíblia, que a Bíblia é a nossa referência, né? A base, né? A nossa base. A gente crê que, como a Bíblia diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir, então eu acho que tudo que vem de destruição, né? Destruição familiar, né? Miséria, assim, tudo é causado por força do mal, né? É por isso que a gente, a gente sabe que uma única saída é a gente levar a palavra que liberta, a palavra de Deus. Além da ajuda em questão financeira, cesta básica, dando emprego, dando oportunidade, ou seja, no principal, né, que é a questão espiritual, entendeu? Então realmente isso que, como você falou, é a base das pessoas se aproximarem mais, conseguirem as coisas que querem, entendeu? Porque a espiritualidade, a fé, né, e tudo mais. Então, realmente eu gostaria só aqui de agradecer vocês pelo projeto de vocês, entendeu? Porque estava falando com o diretor, a direção, a presidência. Imagina a família, o que elas seriam sem vocês, então, onde estariam agora sem o apoio de vocês, sem a ajuda de vocês. Então vocês têm um papel fundamental na vida dessas pessoas, não só das pessoas, mas quem daqui a uns tempos vier aqui também se cadastrar e tudo mais, que aparece aqui na porta, vocês sempre acolhem de braços abertos. Então eu só tenho a agradecer e parabenizar vocês, tá bom? Obrigado, gente. Valeu aí. Obrigado. Tá? Fiquem com Deus. Visita lá pra gente, pode ter tá? certeza. Pode Obrigado, vir, mano. receber todos bem recebidos. Tá? Muito obrigado por ter recebido vocês na nossa casa.